Boa noite, boa noite. Baixar aqui o som, né? Empolgação total. E o meu jazz blues aqui rolando. Baixar aqui. Vou trazer uma pessoa muito especial e vou trazer algo prático também para auxiliar vocês. Que a gente possa entender um pouquinho mais desse tema incrível. Esse tema incrível. Deixa eu chamar ele. Que é mentalidade. Nossa, meu Deus. Vamos clicar no aviãozinho ali para... Boa noite. Vamos clicar no aviãozinho para chamar o pessoal, que às vezes as pessoas esquecem. E eu acredito que seja um tema muito importante. Boa noite, Lígia. Vamos nos ajudar clicando no aviãozinho, convidando a galera. O Léo já tá aí. Vamos chamar o pessoal. Aqui tá friozinho, gente. Deu um esfriado, o vento tá frio. Tentei trancar tudo aqui, eu vou te chamar, Léo. Tá muito frio. Tô geladinha aqui. Vamos chamar o Léo pra gente falar de um assunto muito... Olá! Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, já Tudo tava com ótimo. saudade já. Pois é. Obrigado pelo convite, viu? Muito Eu que agradeço. obrigado. Gratidão mesmo. Silas entrando, Paty entrando, coisa boa aí, o pessoal está começando a entrar. Compartilha no avião para mais pessoas, quem compartilhar e manda estrelinha aí pra gente. Estrelinha porque nós somos luz, né? Verdade. Que Compartilha lindo, para cinco pessoas. Que ótimo. E como é que será que está esse pessoal nessa quarentena, hein, Mari? Pois é, né? Como é que vocês estão aí, gente? Ainda voltou? Tem gente que voltou, tem gente que ainda, né, tá trancado aí, não sei. Moninha tá entrando. Vamos esperar aí o pessoal entrar. Tem gente compartilhando aí, né? Vamos compartilhar para os Por amigos. favor, compartilhem. Com certeza que esse tema, meu Deus, nossa, que tema muito forte. Olha o Yuri aí com a gente. Yuri, amigo, bem-vindo. Bem-vindo, Yuri. Daqui a pouco a gente está no Up também, né? Levando um bom conteúdo aí. Vamos, clica no Tá aviãozinho, vendo? não esquece de chamar o pessoal, tá? Agora a gente tava vendo aqui a live do Arthur Cheniachik. Menina, vou te contar, viu? Tá dando dá até uma mexida no nosso interior ouvir que o país pode ficar parado aí até junho, podendo ir até julho, agosto. Falei, caraca, é preocupante, É, né, Maria? sim. Enquanto a gente não tiver uma quietude, entender que esse coronavírus está vindo para nos ajudar e tirar o melhor proveito disso, acredito que a gente vai ficar na angústia de estar passando por isso, né? Sim. Boa noite, Tati. A galera tá entrando. Não esquece de clicar no avião e ajudar aí essa live tão importante mesmo, que a gente vai falar de algo tão, tão, tão profundo, juntando o que o Léo tá falando. Engraçado, Léo, tu acredita que o meu suporte do celular quebrou total? Boa noite, Tati. Caraca, Quebrou total, tá aqui sério? no elástico. Gratidão, Senhor, por ter esse elástico aqui, que tá aqui sustentando, não sei como. E aí eu até coloquei Ah, aqui ao contrário. Vocês estão vendo aqui? Eu tive que colocar ao contrário, sim. né? Porque o 5 seria assim, né? Olha aí, ó. Não, aqui no meu vídeo tá certinho, tá? Ah, é que eu tô na câmera frontal, né? Ah, é por isso. Né?
Gente do Mas céu, eu, eu tô com duas blusas aqui, ó, e um moletom, tipo, super a ver, né? você, O figurino super a ver. Mas eu tô aqui, ó, frio, você ficou friozinho. sabendo que a Terra, por conta desse coronavírus, que a Índia está desde dezembro, né, com esse surto, a Terra já resfriou 2 graus. Olha que fantástico, né? Hoje mesmo a gente estava comentando, um grupo de professores, daí uma professora comentou que não se via há 30 anos o pico do Everest, agora estão conseguindo olhar, né? Muito Olha que legal. interessante, muito incrível. Olha Olha os que pontos legal. positivos, né? Pois é. Aham. Não sei se alguém já viu os rios lá de Veneza, que estão todos limpos. Olha Todos, só, todos estão limpos, tá dando para ver o fundo do rio, coisa que não dava para ver há anos. que Alguém já viu isso, fantástico. essa notícia? Comenta Eu aí para a vi, gente ver. eu vi essa notícia, não sei se a galera chegou a ver. Esse do Everest eu achei super interessante, super incrível, né? Oi, Lara. A Lara, sobrinha do Cris, estava aqui ontem na live. Ai, tudo bem, Lara? A Pati, Paty viu, o Silas tudo não bem, sabia. filho? Pois é, verdade. Essas novidades aí a gente precisa ver para a gente falar assim, o coronavírus está sendo bom. Sim, com certeza. E falando tu estava comentando sobre angústia e tal, e esse tema, encontre seu gigante interior, é muito forte isso. É tanto que, não sei se vocês já viram a imagem como essa aqui, que está aqui nesse quadro que eu trouxe, e que aqui seria a mente. E daqui a pouco o Léo ele vai falar um pouquinho mais, né? Um pouco mais aprofundado do que eu vou falar aqui. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a mente de vocês, se vocês já pesquisaram sobre, que isso é muito interessante, interessantíssimo, que vocês aqui, que está ouvindo a Mariana, que está ouvindo o Léo, vocês estão usando a mente de vocês consciente. Então, vocês estão usando a mente que está julgando, a mente que está analisando, a mente racional, né? E que essa mente a gente usa tão pouco, que é inacreditável, né? Porque tem especialistas que dizem que a gente não usa nem 5%. Nem 5%. Então, imagina, 95%, que é o nosso subconsciente, está ali armazenado tudo que a gente aprendeu desde lá da nossa infância, ali, da gestação até os 7 anos, que a raiva, tristeza, enfim, tá tudo aqui. Então, acontece, eu não sei se o Léo, se vocês conseguem me ouvir, o Léo deu uma travada aqui para mim, eu não sei se travou para vocês. Se o meu não travou, eu acho que eu vou continuar aqui a explicar. Não sei se o Léo travou para você ou para mim. Aqui. Tá, deu uma travada, o Léo vai retornar, tá? E como eu estava explicando, não sei se vocês já viram em algum lugar, comenta aí se vocês já viram uma imagem parecida com essa. Enquanto isso, eu vou tentar chamar o Léo aqui de novo. Opa, ia chamando o Wagner. Travou pro Wagner ali também. Ei, Aí, deu certo. Voltou. Tá, então desculpe. não sei se vocês já viram imagem como essa. E algumas coisas que acontecem na vida de vocês, na nossa vida, tem coisas que a gente, medos ou raivas, acontecimentos que a gente passa, que a gente às vezes não entende, né? Na verdade, o que acontece é que tá tudo aqui, ó, tá tudo aqui.
Então ontem a gente teve a live com o Cris e ele fez uma hipnose, né? Ele fez uma hipnose comigo, bem interessante assim, porque é bem parecido com a meditação. Meditação eu faço, a auto-hipnose geralmente eu faço, mas a meditação tá sempre comigo e o Léo também vai já falar sobre isso. Então, como a gente estava falando do subconsciente, né? Tá tudo armazenado, todas as nossas memórias estão aqui, ó. E daí, às vezes, tem coisa que acontece que a gente não consegue entender, mas tá tão... É um oceano. O subconsciente é um oceano, então tem coisas que tu nem consegue resgatar usando o teu consciente. Então, como ele tinha feito a gente conversando, e a gente falou da hipnose, que tem coisas que começam a acontecer na tua vida, coisas que dão certo, por exemplo, e que tu não entende. Mas tu não entende porque primeiro que tá lá no teu subconsciente, tu tá trabalhando, tu tá treinando a tua mente e às vezes tu nem nota as coisas que, enfim, que acontecem na tua vida, coisas que estão dando certo e tal. E aí a gente comentou desse músculo, esse músculo que a gente tem que se trabalhar, que é a mente, né? E mudar comportamento, a gente comentou, não é tão simples assim o comportamento, a gente mudar, né? É uma questão de hábito. Então, a nossa mentalidade, nosso cérebro, ele tem que ser trabalhado, ele tem é como se fosse um músculo. Então, não sei o que é que vocês têm colocado no subconsciente de vocês, não sei o que é que vocês têm colocado aqui, armazenado aqui dentro, porque eu tinha comentado sobre a blindagem da negatividade ontem, né? Porque com tudo que está acontecendo, tem gente que ainda mesmo assim fica ligado a essa negatividade, a esses problemas que a gente está passando, seja na TV, às vezes tu está trabalhando aqui, a TV ligada, e daí tu tá armazenando coisa ali na tua cabeça que tu não percebe, né? Mari, é muito incrível isso que você me fala, porque assim, quando a gente faz a meditação, com o hábito da meditação, né? Você começa a trabalhar o seu cérebro, esse músculo, e aí é incrível que você começa a captar a imagem que você vê, né? As cenas do mundo, as cenas que acontecem na sua vida de uma forma diferente. Eu parafrasio sempre colocando aqui os filtros do Instagram. Então você foi lá e tirou a foto daquele momento. Quando você medita, você coloca, na verdade, você tira os filtros e enxerga na real o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje eu tive uma discussão com minha mãe porque ela me falou meio torto alguma coisa. Quando você está meditando, né, quando você coloca os 95% para ajudar a funcionar os 5%, né, para não ficar somente os 5 ali observando o mundo, você começa, né? Aí você começa a entender que aquele momento que a minha mãe falou meio atravessado para mim, não foi pessoal comigo. Foi uma coisa que ela está nervosa com uma outra coisa. Então você começa, aí aquele filtro da raiva, que no budismo a gente chama de 10 estados de vida, né, que nós temos os 10 estados, que eu já até te falei isso naquela live anterior. Então, você começa a entender que você não vai entrar naquela zona de conflito porque é um problema dela. Então, você tira aquele filtro da raiva. Você fala, não preciso ficar com raiva diante dessa situação. É tranquilo, é dela. Então, você consegue observar o mundo no real fato, descortinar a vida, né? Descortinar os fatos da vida. É muito interessante. Sim, essa questão do conflito, né? Teve até, não sei se tu estava ontem ali com o Harish é o nome dele, não lembro, o doutor indiano, né? Que eu achei interessante.
Eu achei interessantíssimo essa questão. Uma pessoa perguntou, tá, mas como é que eu consigo evitar conflito? Eu tenho muito conflito com minha mãe. Eu tenho um rapaz, ele comentando. E aí, eu até tinha falado numa live, né? Que se tu tá numa situação de conflito, eu sei que é difícil tu acabar saindo, porque tu também quer ter a razão nessa situação, né? Então, pois é, então tu acaba que entrando nesse conflito. E tem uma frase interessante que eu costumo dizer assim, ó, a gente recebe aquilo que a gente quer. Então, como tu falou, às vezes o que acontece é que a pessoa falou algo que tu recebe de uma forma, mas na verdade não é daquela É forma. É a exatamente isso. questão do filtro que tu acabou de comentar, né? Sim, é exatamente isso. Por isso que muitas das vezes, quanto mais você pratica a meditação, você entra nesse estado de enxergar sempre o melhor lado. Não é que você vai ser bobo, de que você vai, né, as pessoas vão montar em cima de você, aquela pessoa boazinha. Você vai saber se impor no momento certo, você vai saber a falar, né, com as pessoas ah, da forma mais correta possível, né? Vamos falar assim. Então, o mais importante, né, que além disso tudo, faz aquilo que você disse. Além de eu enxergar, eu também estou me mudando. Porque a partir do momento que eu olho para você e falo o seguinte, cara, isso que a Mari está falando não faz sentido para mim. Para que eu quero estar certo? Porque eu sei que não faz sentido para mim. Então eu não vou entrar em discussão. Então você passa também a se mudar, né? Então a encontrar o gigante, né? Eu entendo muito disso, que a gente precisa começar a olhar para dentro. Hoje a gente está olhando muito para fora. A gente está colocando tanta a vista para fora da gente e que a gente não está dando oportunidade de olhar para dentro. E esse olhar para dentro, você acaba, você não olhar para dentro, você acaba esquecendo de você. Então você passa a falar mal do outro, você passa existe um termo no budismo que agora eu me esqueci, mas é como se você estivesse se projetando no outro. Então, o melhor ditado que eu queria falar é enrolar o rabinho e sentar em cima. Então, a gente precisa, no momento que você começa a se praticar, começa a fazer a meditação, começa a se olhar, você passa a entender que o que irrita no outro é o seu pior reflexo. O que eu estava conversando sábado numa live com os meus amigos do budismo, e uma pessoa falou sobre o Bolsonaro. Ah, Bolsonaro e tal. Por favor, gente, sem falar de política. Mas eu comentei com ele o seguinte, que ele deveria começar a olhar para o Bolsonaro e entender o que o Bolsonaro reflete dele, que é de pior. Por isso que ele tem tanta raiva do Bolsonaro. Então, a partir do momento que ele olha para o presidente da República e fala, cara, o que eu estou sendo refletido no Bolsonaro é a minha pior versão de agressividade. Então, eu vejo o Bolsonaro agressivo, eu vejo um Bolsonaro que não se importa com as pessoas, eu vejo um Bolsonaro dessa forma. Então, aí eu começo a olhar para esse presidente e começo a ver o meu pior refletido nele. Não estou dizendo que ele seja uma boa pessoa, por favor. Ele tem as características dele, ele está tendo as atitudes dele que a gente está vendo. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente olha e passa a ter raiva e passa a ter ódio daquilo porque está refletindo o seu pior. Então, antes da gente entender sobre o Bolsonaro, eu tenho que começar a entender sobre mim. Porque aí eu consigo olhar ao meu redor e entender o seguinte, o Bolsonaro, ele não, por exemplo, tá? Por favor, sem falar de política mais uma vez.
Mas eu olho para o Bolsonaro e penso o seguinte, ele não me representa. Então, se ele não me representa, o que eu vou fazer para o meu mundo ser melhor? E não focar no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é o Bolsonaro porque ele teve a cultura que a gente tem, o ensino da escola que a gente tem. Então, não é o Bolsonaro, é a cultura brasileira, é os brasileiros, somos nós. Então, a gente precisa começar a olhar para nós, para a base, porque somos milhões de pessoas, de brasileiros. Ele é um. Então, não é um que vai mudar o Brasil. Somos nós, milhões de brasileiros, que vamos conseguir mudar o Brasil. Então, a partir daí, eu começo a olhar para dentro de mim, eu começo a enxergar, que é um exercício bem complicado, vou falar um pouco de mim, que quando eu comecei a olhar para mim, eu comecei a enxergar um grãozinho de areia. E aí, eu ficava ansioso porque eu não me enxergava grande, né? O gigante que existe dentro de mim, que hoje eu posso estar enxergando. Porque eu achava que eu era muito pequeno. Mas que bom que você enxerga que tem algo aí dentro. Então começa por aí. Aí, a partir do momento que você faz esse exercício de começar a olhar para dentro, você começa a olhar para dentro do seu coração, entender quem você é, você começa a fazer esse exercício, esse grãozinho de areia, nada, é assim, claro que muda algo dentro de você, mas o seu ponto de vista em relação a você começa a aumentar. É como se você, né, a gente começa a olhar para uma outra pessoa, a confiança aumenta a partir do convívio, né? Até acontecer algo ou não acontecer, a confiança sempre aumenta. Então é isso que você precisa ter consigo, porque você precisa olhar para você mesmo e se enxergar e ver a confiança que você passa para você. Fala, cara, eu sou bom mesmo, eu sou uma ótima pessoa, eu consigo, eu vou vencer. E esse problema não, coronavírus tá um caos. Agora, recentemente, uma vizinha falou comigo, o coronavírus, eu não ia fazer a plástica. Eu falei, calma, que bom que você está entendendo que não é uma coisa pessoal. Coronavírus não está fazendo um problema para você. Coronavírus está fazendo para o mundo inteiro. Então, diante dessa configuração, eu olhando para mim, eu consigo me entender. Eu consigo acordar de manhã e falar assim, cara, hoje está o caos para mim porque eu não estou me entendendo dentro da minha própria casa. Então, você tirar esse momento para que você possa diminuir a sua energia, porque você está lá super agitado, porque você está coronavírus dentro de casa, eu não posso ir ao mercado e tal. Então, você para e fala, cara, não, agora eu preciso me aquietar. Então, você tira esse dia para se aquietar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que é um exercício de olhar para dentro de você e parar de olhar para o ao redor. E aí você começa a despertar esse gigante que tem dentro de você. Porque todos nós temos esse gigante. Todos nós. O difícil é a gente começar a enxergar. Sabe por quê, Mari? Aí entra linkado o que você me disse. Porque nesse seu quadrinho aí, eu não sei se é assim ou assim, mas nesse quadrinho aqui, você colocou que tem 5% e 95%. O gigante está no 95%. Só que é o 5 que faz você ir para o 95%. E entender, exatamente. Porque é o racional e faz tu, né? Muito interessante. Porque a gente está no automático. Uma vez eu dando a palestra e explicando sobre isso, e daí comentei sobre a meditação, e daí uma pessoa falou assim, eu não consigo meditar. Eu sou agitada, eu faço luta, porque eu sou uma pessoa muito agitada, Realmente, tudo bem. De pessoa para pessoa, não é tão simples começar a meditar uma pessoa tão agitada como essa, né? Norma, boa noite. A Norma também aí do nosso grupo. Deixa eu dar um oi para os meus amigos. Edu! Tem uma galera. Jonas, meu amigo. Eduardo, Edna. Nossa, gente que eu não vejo há anos. Edna, beijo, querida. Rafael, Wash. Nossa, muita gente. Obrigado, Mari.
Que delícia, que Continua. delícia. Gente, não deixa de seguir aí o Insta do Rota, né? Porque vem aí de encontro Uhum. a esse, já está falando, crescimento, né? É exatamente isso, a gente atingir, a gente buscar isso aqui, que não é fácil. Tem até a analogia também do iceberg, né? Que é o tamanho do iceberg, a gente vê só a pontinha e é exatamente isso, né? E como tu comentou, né, a gente fica tão no automático e que eu escutei de uma pessoa nessa palestra e ela diz, eu não consigo meditar porque... E até alguém comentou aqui, uma pessoa até comentou, realmente não é fácil a prática, colocar em prática, né, como a Lígia comentou ali. Sim, não é fácil. E também não é difícil, na verdade, né? Porque a gente acha que a meditação, por exemplo, é tu anular todos os teus pensamentos. Não tem como, né? É Mari, exatamente tu aceitar, né? sabe por que que é difícil olhar para dentro? Porque é escuro. Eu prefiro muito mais olhar para o outro do que olhar para dentro. É muito escuro. No budismo, a gente chama de iluminação. Por que iluminação? Você tá, é como se fosse nesse quarto aqui que eu estou, né, nesse cômodo da casa aqui, que está todo escuro. E aí eu venho com uma lanterna e vou apontar para um canto da sala. E aí, quando você faz esse olhar para dentro, você não sabe o que vai encontrar. E, cara, vou contar um segredo para vocês que eu descobri. Você encontra muito demônio. Você encontra muita coisa ruim dentro de você. Vou falar por mim. Só que o mais incrível é que quanto mais você ilumina, mais você enxerga o que é ruim. E aí o que você faz? Você mata esse demônio na mesma hora. E aí é que no budismo a gente chama de transformação, que é a revolução humana. É você sair do aspecto que você estava e vir para o aspecto de iluminado. E aí você consegue entender quem você é. É muito difícil olhar para dentro. Você vai enxergar muita coisa ruim. E a gente não gosta de ver. Vamos falar a verdade. Quando você está lá para olhar no seu espelho e vê uma espinha aqui, você gosta de ver ela? Uh-uh. Mas você suporta uma pessoa com uma espinha na testa. Você não liga, você nem percebe, talvez. Mas a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? Eduardo, é isso mesmo. As trevas não suportam a luz, mas por isso que a gente tem que, iluminar com uma lanterna essa luz para que a gente possa incrivelmente transformar a nossa vida. Com certeza. E é como eu tinha comentado, as pessoas estão muito no automático e olha que oportunidade, né? Porque todo mundo está passando pela mesma situação, seja em todas as áreas, mas uma grande oportunidade justamente para parar, não ficar visitando e beber na casa do colega, assistindo live aí, né? Visitando o pessoal que tem acontecido, mas de dar essa oportunidade para ti mesmo, né? Verdade. Aqui eu estou em Iguaçu, Minas, né? No interior de Minas. E assim, aqui é uma cidade de 80 mil a 90 mil habitantes. Mari, não parece que o coronavírus está aqui. E está. O movimento na rua, aqui em frente à minha casa tem um telecerveja que está bombando. Então, assim, a telecerveja vende de segunda de manhã até domingo à noite. E ele bomba muito, o menino trabalha pra caramba. Mas o que eu quero falar? As pessoas estão desnorteadas com essa questão do coronavírus e não estão acreditando no potencial que ele é. Então, eu vou usar, né, a mesma coisa que o Arthur Chiniachik, né, que é o nosso mentor, ele fala que é a nossa criança interior que não quer acreditar nesse monstro que está lá fora. Então, automaticamente, eu passo a não dar confiança, eu passo a dar ouvido a essa criança, que é duvidar desse coronavírus, e aí eu não quero enxergar como adulto a real situação. Como, por exemplo, as pessoas ainda pensam que o mundo vai ser o mesmo. A gente não vai voltar a ser quem era. Acabou.
Isso não é o Arthur Chiniachi que fala, não é eu, não é você, é o mundo está falando isso. E nós vamos ter comportamentos diferentes a partir disso, desse isolamento. Então a gente tem que estar cada vez mais preparado emocionalmente, fisicamente, mentalmente, tudo para quando isso passar. Porque quando passar o coronavírus, quem estiver preparado, quem estiver fazendo lives, quem estiver se importando com o outro e tal, vai estar muito mais preparado do que aquela pessoa que acha que está de férias ainda. Que está no Netflix, que está... Tudo bem quem esteja, tudo bem. Mas enquanto você não estiver pensando em mudar e se potencializar com esse coronavírus, ficar só no vitimismo, achar que só você está prejudicado com o corona, cara, vai ficar para trás. E aí a gente precisa enxergar um gigante. Aí que vem e enxerga. Aproveita, gente. Aproveita esse momento de vocês pegarem esses 95% aqui e colocar em prática para que ele possa reverter, para que você pare de enxergar a vida como 5%. Fazer isso que a Mari está falando é muito importante. Eu não sei se vocês já viram esse desenhozinho aqui em algum lugar, e como eu tinha comentado, a gente tem... Busque seu interior, com certeza, Cris. Então, essa é a grande oportunidade de encontrar. E ligando outra coisa, vou falar linkando para usar um termo tecnológico, usar a palavra literal, ser humano. Exatamente. Mas falando assim em questão de insatisfação, vamos dizer assim, né? Eu vou trazer essa palavra para cá, porque muitas vezes a gente pensa que a insatisfação é ruim. Mas, na verdade, a insatisfação nos move, na verdade, né? Porque a gente nunca está satisfeito e com crise, a gente estava comentando ontem, a importância a gente falando do sucesso. A gente estava comentando sobre o sucesso, que o interessante é essa jornada até onde tu quer chegar. Porque quando tu chega, daí tu descobre que tudo bem, já conquistei. Então, as pessoas nunca estão satisfeitas, né? Então, isso é interessante também linkar, né, o que a gente está falando, porque a gente às vezes se cobra, as pessoas se cobram muito, né? Justamente por a gente estar muito automático. Mari, o Cris o Mágico, que é o nosso colega também, Cris, ele falou aqui o ser humano, né? E isso me startou uma coisa que é muito importante, que é o seguinte: nós, seres humanos, a gente não... a nossa cultura, eu não vou dizer brasileira, né? A cultura, eu acho que é do ser humano. Não somos preparados porque a gente é ruim. Que nós começamos do ruim para se tornar bom. Por exemplo, a pessoa começa no caminho do palestrante, na carreira de palestrante. Ele já quer receber elogio, ele já quer ser contratado para trabalhar lá com 100 mil reais, ele já quer isso. Só que ele não entende que tem todo um caminho por trás. E aí, quando ele recebe um feedback negativo, que é a verdade, fala, cara, olha, você gesticula demais, por exemplo. Aí a pessoa, não, não sei o quê. Tô ferrado. É isso. E a pessoa não consegue entender que isso é um toque para a vida dela. E aí, o que ela entende? Que ela é o melhor. E ela não consegue crescer, porque ela acha que ela já é o melhor. Então, qualquer feedback que entra, quer dizer, qualquer feedback que vem, não entra. Então, se nós começarmos isso, gente, a gente começar a olhar para a gente, começar a despertar o gigante que existe dentro de você, você vai entender que você não é bom. E isso é bom, porque é o que a Mari disse. A gente vai começar a correr atrás
para que a gente sempre aprimore aquilo que a gente faz. Mari, você é bailarina. Eu gosto sempre de falar sobre balé, porque depois que eu entendi e vi os pés de uma bailarina, eu sei o quanto você sofre para dançar. Então, você treinou aí, sei lá, por 20, 30 anos fazendo balé. Nesse período, se você ficar um mês sem treinar, você fala, eu sou boa mesmo, eu não preciso, eu sou a melhor bailarina do mundo. Você vai conseguir fazer uma apresentação lá na Rússia para o pessoal? Não vai. Então, o que a gente tem que entender? Não estou dizendo para a gente nos menosprezar. Não é isso. É um caminho ao contrário. A gente entender que a gente sempre precisa de melhorar. Aí, eu já nasço, eu já começo entendendo que o meu copo d'água está vazio. O meu copo está vazio. Então, a partir do momento que eu entendo que o meu copo está vazio, então eu vou começar a encher ele. E mesmo quando você acha que está chegando à boca, parece que a vida estica mais o seu copo e que você ainda tem que encher mais. Então a gente nunca está certo, não é certo, a gente nunca está completo. A gente sempre está precisando de feedback de fora. Então, quanto mais você tem amigos que falem a verdade para você, quanto mais você tiver pessoas que te deem o feedback da sua vida, cara, agradeça. Quando a pessoa fala assim, Mário, você fez isso errado, agradeça, porque ela está te dando uma oportunidade para você crescer. Então, eu coloco sempre isso e pondero que a gente precisa começar a entender que você não é boa naquilo que você está começando a fazer. E mesmo que se você, né, a gente está lá fazendo mentoria com o Roberto Chiniachik. O Roberto, por tudo que ele sabe, que ele saca, que ele fez esses cursos todos, ele ainda continua indo para fora, lê livro, continua estudando. Se ele está estudando é porque ele não tá bem. É um ponto muito interessante que eu vou falar agora e exatamente o que tu está falando. O que acontece é o quê? Os profissionais que, falando em profissional, só para eu estava conversando uma vez sobre isso, que alguém disse, existe o bom profissional e existe o mau profissional. Mas eu acredito que o mau profissional, o bom profissional, talvez ele tenha sido um mau profissional antes até se tornar bom, né? Então, o pensamento que eu tenho em relação a isso é que os profissionais, eles sabem que não está perfeito, eles sabem que precisa sempre melhorar, sempre ouvir. Mais uma vez, sobre essa questão da mentalidade e tal. Eu ouço de um profissional, eu ouço de outro profissional, que eu ouço de outro profissional, sempre. Então, as pessoas têm que entender que a pessoa que está começando, que tu comentou, a pessoa que ela está começando, tem uma hora que ela acha que já sabe tudo. A pessoa que acha que já sabe tudo, tu descobre que a pessoa realmente não é profissional. Então, o profissional, ele sabe. Uma vez eu estava numa live e o cara, tipo, nossa, é super conhecido, E tu vê ali na live da pessoa que tem várias outras pessoas fodásticas também, grandes profissionais. E eu ficava, né, olhando assim, mas por que essas pessoas estão aqui? Ela não já sabe tudo? Mas, na verdade, não. São pessoas que elas escutam a mesma coisa sempre, 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 sempre. Porque sempre vai ter uma opinião diferente. E é a mesma coisa. É a mesma coisa na dança, como tu estava comentando. Passar um mês tu parado requer 3 meses perdido. Não sei se vocês já ouviram falar. Exatamente. Então, se tu para um mês, tu para ali 3 meses. Requer 3 meses. Então, que tu perde ali. E o bailarino profissional, eles fazem a mesma aula sempre. Então, eu vou falar do plié, que todo mundo conhece o plié, né?
dobrar joelho, esticar o joelho, dobrar joelho, esticar o joelho. Então, ele faz esse movimento, ele faz sempre. A pessoa que ela tá aprendendo, que ela conseguiu fazer uma pirueta, conseguiu fazer 2 piruetas, daí ela acha que já sabe demais. Então, quando a pessoa acha que já sabe demais, então eu faço cursos que são praticamente iguais, nem sempre é igual, óbvio, Sim. mas né, a metodologia é a mesma, mas tu tá sempre ouvindo sempre a mesma coisa até tu sempre. Exatamente. O pior profissional é aquele que acha que já está começando muito esperto, que ele saca tudo, e quando vai chegar no fim, ele não sabe nada, porque o mundo vai se renovar. A Marília Pêra tem uma história muito incrível com ela, que ela foi fazer não sei se foi um filme ou uma novela, que ela acendia um cigarro com fósforo. Então, ela pegava, diz ela que gastou mais de 5 caixas de fósforo para encontrar a melhor posição de acender aquele cigarro do filme, que ficou conhecido aí a melhor acendida de cigarro da história brasileira. Então, ela treinou com 5 caixas de fósforo. Então, pô, caixa de fósforo, acender um fogo. Gente, acender o fogo, ninguém sabe pegar um palito e acender? Como assim? E ela não, Nossa, ela foi incrível. lá, dedicou para estar fazendo isso. Então, isso é em todos os âmbitos da vida, inclusive enxergar o seu gigante. Porque se você não tiver esse hábito de fazer todo dia, e você querer enxergar, fazer uma meditação, fazer alguma. Porque a meditação não precisa fazer a meditação ocidental. Você pode fazer, por exemplo, uma oração católica. Você pode fazer uma oração a Deus. Mas o mais importante é você fazer um exame de consciência de uma troca com você mesmo. E entender nesse sentido. A meditação ocidental, ela é uma meditação que você não está comunicando com ninguém, no caso, como eu disse, da oração com Deus, que você está ali fazendo a sua meditação, prestando atenção na sua respiração, entrando e saindo. Só isso, o seu cérebro já começa a entrar ali em sinapse com o seu subconsciente. Aí você fala, caraca, que legal. Agora eu estou começando a me enxergar. Isso é muito importante. Sim. E aí, Alexandre tem uma fã tua aqui, tá? Pois é. Aê, que saudade. Coisa boa. E como você estava falando ali da meditação, essa busca interior, tu acaba que aos poucos encontrando ali o teu propósito até, né? Tu acaba Sim. que as pessoas às vezes acham, ai meu Deus, qual é o meu propósito, né? O que é que... É uma busca de vida, como eu tinha comentado hoje aqui no nosso grupo. Realmente é uma busca de vida, esse propósito, no caso do posicionamento que a gente estava comentando. Mas eu acredito nesse contato interior, meu Deus, tu vai conseguindo encontrar esse teu propósito, né? Mari, quando você começa a encontrar com você mesma, você consegue se enxergar Sair do melhor. externo, né? Você sai do externo, você para de olhar as redes sociais e começa a entender. Eu quero dizer assim, que não é que seja ruim olhar as redes sociais. O ruim é você se intoxicar com a rede social e tentar se identificar com tudo que parece ali para você, que salpica na sua tela. Então a gente tem que entender o que é bom para mim. Então, a partir do momento eu começo a me enxergar mais bonito, eu consigo ter mais disposição para a vida, eu consigo fazer um exercício físico, eu consigo fazer uma dieta, eu consigo me vestir melhor e, além de tudo, eu consigo exercer e achar o meu propósito de vida. Porque qual é a Fábio Araújo, meu grande amigo, beijo para você.
O melhor, maior e grande propósito que as pessoas têm é o que eu estou fazendo nessa vida? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Então, quando você passa a entender qual é o seu propósito de vida, você consegue seguir o seu caminho muito mais tranquilo, muito mais aliviado da sua vida. Então, quando você passa a olhar para dentro, enxergar a sua vida, enxergar a si mesmo, você começa a encontrar o seu propósito. Então você entende que, por exemplo, vou falar de mim, o meu propósito é ajudar e auxiliar as pessoas a entender mais a sua própria vida em relação para elas entenderem melhor a morte, por exemplo. Então, eu só consigo entender a morte, esse grande abismo que existe na vida das pessoas, a partir do momento que eu começo a entender a minha vida. Então, esse é o meu propósito de vida. Então, a partir desse momento que eu descubro o meu propósito, cara, você senta no computador e trabalha 10 horas, 20 horas por dia com o maior prazer. Então, o propósito hoje é a melhor, é o suprassumo do ser humano, é encontrar o seu propósito. E esse propósito você começa, não adianta, se você não olhar para dentro de você, você não consegue. É muito difícil achar o seu propósito sem olhar para dentro. Sim. E essa questão de tu comentar assim, sobre olhar o externo, olhar o outro, existe uma palavra chamada modelagem. Né? As pessoas se modelam através de outras pessoas, isso não é ruim. Porque às vezes é bom tu ter uma referência. Isso, ter uma referência. E entender, porque eu vejo muito, eu não sei se tu comentou em algum vídeo até isso. As pessoas, o fulano tem, nossa, o corpo super, muito sarado, e daí tu quer essa modelagem. Ok, lembrando, ele é ele. Tu pode, lógico, tu, vamos dizer, se espelhou naquela pessoa, a modelagem não é ruim, mas tem que ir até um ponto onde tu não te sinta mal nesse processo, tu possa seguir sem... Eu acho que foi tu que tinha comentado uma vez sobre isso. Isso é interessantíssimo. Sim. Né? De tu se desconectar também para poder olhar para si, porque às vezes a pessoa pega uma modelagem, tu quer... Eu não estou falando em relação só físico, eu só estou dando um exemplo, porque isso acontece muito, né? Esse visual de tu estar ali em rede social. Mas importante, porque muitas vezes esse processo de tu, eu quero ser igual fulano, e daí acaba que não sendo um processo feliz para ti. Tu acaba não te sentindo feliz, e daí tu quer porque o fulano, né? É muito incrível, porque eu sempre fui atlético. Então, eu comecei a fazer minha academia e me inspirei num famoso, sem poder expor. E aí, eu me enxergava nele, no corpo dele. E eu falei, cara, eu preciso ter esse corpo dele, eu preciso, sabe, eu preciso. E eu malhava muito, e eu começava a me frustrar. Quando eu mudei para o Rio de Janeiro, que eu deparei para esse cara, eu vi o porquê que ele tem aquele corpo. Porque ele é brevilíneo, ele é baixo. E eu sou longilíneo, eu sou alto. Eu tenho 1,83 m. E ele deve ter, sei lá, 1,67 m, 1,68 m. Então, cara, é muito mais fácil para ele pegar o corpo do que eu. E aí, quando eu olhava para jogadores de vôlei, de basquete, que eu via eles mais sarado do que fortão, grandão, eu não me identificava, porque eu queria o corpo grande. Aí eu falei, caraca, pera, calma, deixa eu olhar para dentro de mim e ver qual é a condição do meu corpo. Eu sou brevilíneo, eu sou alto, eu como bem? Como. Eu estou malhando? Estou. Eu estou pegando o corpo? Não. Então, talvez eu cheguei no meu máximo. Então, eu fiz essa prática de começar a olhar para dentro e começar a me enxergar e saber qual é o meu corpo ideal. Aí, mulher, a minha vida virou outra. Porque eu parei de fazer aquelas dietas malucas, eu parei de pegar milhões de pesos. Aí eu cheguei num treino
suficiente. Entendeu? Adriano, parabéns por você se Até amar. aí. Tânia, Tânia Moura, minha grande amiga, te amo muito. Muito obrigado por você estar aí na nossa live. Por favor, gente, sigam aí o Falta Canto do... Rota do Crescimento. Eu estou cismado que é Isso Canto do Crescimento. pode Rota ser do cantinho. Crescimento. Quase. E seguem a Lives Mariana também, que é essa grande mulher aqui em cima, uma grande amiga. Gente, meus amigos, por favor, seguem eles, esses dois perfis. Ai, coisa boa. E é um prazer estar conhecendo todo mundo aqui, né? Que eu comentei também na live de ontem, né? Essa conexão é que fica. Essa É, conexão com as pessoas, né? exatamente, exatamente. Ah, aqui, ó, eu estou adorando as abordagens. Gisa, essa é a grande amiga, a Gisa Alves, ela é uma budista amiga minha. Tá meu primo Bernardo Amaranto. Ih, gente, grande galera, obrigado pela Que presença. delícia. Ó, plena terça-feira, coisa boa. Pois E, é, pois é. e como a gente estava comentando, né, enfim, de todo esse assunto, que até eu comentei de falar algo mais prático, eu comentei isso ontem aqui, sobre, o Cris também passou umas 10 dicas, assim, incríveis, e eu até comentei sobre as pessoas anotarem. A gente comentou também, o Cris comentou sobre que quando tu põe no papel é mais fácil de visualizar, né? Então tem até uma técnica que eu achei simples e muito boa de tu anotar de um lado, não quero, e tu anotar do outro lado o que que tu quer. Não quero e eu quero, porque é bem objetivo, né? É Sim, algo bem sim. objetivo. Então, para tu ir limpando, às vezes tu Agora eu tá no... posso propor uma outra. Claro, o Mas que então a for... gente vai ter que ter três partes de papel: a frente, trás e um outro papel. Tá. Que a gente não pode, gente, meus amigos, amigos da Mari, seguidores aí do Rota do Crescimento, por favor, não esqueça de um grande hábito que quando você começar a olhar para dentro, para você ativar esse gigante dentro de você, você precisa ter a gratidão. Gente, por mais que você coloque o que você quer, por mais que você coloque o que você não quer, você precisa ter uma outra parte daquilo de tudo que você é grato. Se hoje você está num lugar, vivendo, está comendo e tendo água limpa, tendo esgoto, cara, hoje no coronavírus você está muito privilegiado. Você já agradeceu isso hoje? Então, por É favor, exato. tenha Isso é gratidão. muito, com certeza. É aquela coisa, tu quer pedir, então tu agradece, né? Antes, exatamente. É, exata. Não, eu digo assim, ó, tu quer pedir, substitui, porque aí tu agradecendo, tu vai receber, porque é a vibração mais poderosa que existe, né? É Exatamente. do agradecimento. E Exatamente. como tu, nossa, falou, se tu tem água, gente, imagina, né? Numa situação dessa, é riquíssimo, na verdade, né? Mari, pensa Que o coisa seguinte: poderosa. a maioria das pessoas hoje estão com medo da guerra civil, das pessoas começarem a brigar por comida, brigar por água, brigar por saúde, por uma cama no leito, né? Uma cama no leito é ótimo. Um leito no hospital, Aham. enfim, as pessoas estão com medo disso. Então, eu vim do Rio de Janeiro, estou em Manhuaçu, porque eu fiquei preocupado com isso também. O que me startou a minha vinda também foi isso. Então, a gente precisa ponderar sobre essas coisas e entender que hoje, nesse momento, eu estou tendo o privilégio de estar participando desse coronavírus um pouco menos do que eu estava participando no Rio de Janeiro. Então, eu precisei entender isso para que eu pudesse ficar mais tranquilo com relação a esse vírus, né? Sim, e tu comentou sobre o medo, né, de toda essa situação, assim, de pânico, enfim. As pessoas têm que entender também o medo, como comentamos, né, Cris? O medo, ele faz parte da nossa sobrevivência. Ele faz parte da nossa vida como forma de sobrevivência, né? Então, o medo não é, né, na verdade. Não. Exatamente. Agora, aí tu tem que começar a entender sobre essa questão, né? Porque, assim, uma coisa muito importante que tu falou,
das pessoas, talvez, né, ter toda essa situação de as pessoas saquearem, enfim, supermercados ou qualquer coisa do tipo. A gente tem que parar para pensar. Dá um sorriso. Eu acho que é print que ele quer fazer, né? Ah, tomara. A gente tem que parar para pensar que é o seguinte, a gente vive num país, o Brasil, ele é muito rico. Ele é muito rico, ele é muito próspero. Ele é tão próspero que onde tu planta, cresce. Onde tu planta, floresce. Então, isso era foto mesmo. Então, a gente tem que entender isso, que a gente já vive num país muito, muito rico, apesar de toda essa situação que a gente tá passando. Ter esse outro olhar, né? O medo, ele existe. Mas... E aí Mas... passar a agradecer, Mari. Passar a agradecer, por exemplo, esse grande amigo, Flávio. Anos que eu não te vejo, meu amigo. Rodrigo Nice também está aí comigo. Muito obrigado, viu, gente? Bom, a gente entender e agradecer e ser grato. Porque, assim, eu acho que a gratidão, as pessoas que não têm um convívio com a gratidão, eu acho legal, assim, colocar na hashtag gratidão, começar a falar sobre gratidão. É bom, mas a gente tem que começar a fazer uma retrospectiva e entender se eu realmente vivo essa gratidão. Porque, por mais que eu fale, hashtag gratidão, gratidão, ai, Mari, gratidão, porque, assim, as pessoas estão banalizando a gratidão. A gratidão está sendo uma palavra banalizada, como eu te amo. Já se banalizou. Então, precisamos entender a real, que as pessoas usam a gratidão aqui, só que ela é muito mais profunda do que isso, né? Então, começa a fazer seu exame de consciência e saber o seguinte, você é grato pelos seus dentes, pela pasta de dente, porque muitas das vezes tem pessoas que não têm pasta de dente, sabonete para tomar banho, que a gente não entende. Outro dia eu estava vendo, estamos todos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco. Tem gente que está muito pior, a gente está na mesma tempestade. Agora, no mesmo barco, não estamos. Então, a gente precisa entender e ter essa gratidão por tudo isso que a gente está tendo. Porque a partir do momento que você passa a ter a gratidão, você passa a orar para que aquilo que você está sendo grato, você passa a ter mais. A gratidão é isso, é uma oração, é uma clamação para uma energia, para Deus, né, para a crença que for, para a gente entender que é essa clamação de clamar mais coisas que você está tendo. Exatamente. Gente, a gente tem 1 minuto, então assim, a gente vai fazer, não sei, né? Vamos ver se as pessoas gostariam de retornar nesse 1 minuto para a gente fazer uma prática de meditação, e se elas gostariam de retornar também para a gente fazer o resumo do que elas podem fazer para encontrar esse gigante aí na vida delas, né? Vocês topam voltar aqui para a gente poder finalizar com a prática de meditação e poder fazer um resumo para que acrescentem na vida de vocês aí. Olha o tanto de coração que a gente está recebendo. Aí a gente volta e daí vocês podem chamar mais pessoas ainda para fazer essa prática, né? Junto com a gente. O Eduardo está super empolgado e está me empolgando aqui também. E o Eduardo vai voltar. Não, Adriano, Deus está vendo e nos ajudando a melhorar, com certeza. A Tânia vai voltar também, coisa boa. E já chama mais pessoas aí pra gente... Todo mundo voltando, Mari. Coisa boa. Então vamos lá, ó. Daqui a 5 segundos a gente vai voltar pra gente começar aí nossa prática, tá? Não espero sai vocês. Daí. Não saiam.